E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar de treinadores, porque a Champions League acabou de ter suas oitavas de final, né? Foram definidos os 8 quadrifinalistas da competição. Estou gravando isso aqui na quinta-feira à noite, então o sorteio ainda não aconteceu. Mas dos 8 times, a gente tem 4 com técnicos alemães. O Liverpool com o Jürgen Klopp, o Chelsea com o Thomas Tuchel, o Bayern de Munique com o Hansi Flick e o Borussia Dortmund com o Edin Terzic. Metade dos times têm técnicos alemães. E daí você pode falar, não, então a Alemanha hoje é o grande centro revelador de treinadores, até pega outros técnicos alemães ali que também estão começando a ganhar espaço no mercado europeu. Nagelsmann. Acho que a Alemanha é um país que claramente está num grande momento de treinadores. E daí você também pega Portugal, né, que também é uma das grandes escolas reveladoras de treinadores do momento ali. A gente aqui no Brasil viu isso com o Jorge Jesus e com o Abel Ferreira ganhando as 2 últimas Libertadores, né, mas também com outros técnicos que têm feito sucesso pelo mundo ali, né. A gente tem o Paulo Fonseca, que ainda não faz tanto sucesso assim, mas tá tentando ganhar espaço ali com a Roma, o Nuno Espírito Santo fazendo um bom trabalho no Wolverhampton, tem, claro, o José Mourinho ali, que é o mais famoso, que nem tá no seu melhor momento da carreira, mas é um técnico muito forte. Teve o Vitor Pereira na China, e em tudo quanto é lugar você vai encontrar técnico português, e muitos deles fazendo bons trabalhos. Dá para falar que hoje são as 2 principais escolas reveladoras de treinadores do mundo. E o que tem em comum, né? Por que esses 2 países acabaram se destacando? Eu até acho que, na verdade, tem um terceiro país que também tem que ser mencionado ali, que é a Espanha. A Espanha também tá com também revelou muito treinador. Neste momento, a gente não tem nenhum número que chame tanta atenção assim como esses aí que a gente falou, de Portugal e Alemanha, mas a Espanha também revelou muitos treinadores que foram para outros clubes com mais ou menos sucesso, mas a Espanha também revelou muitos treinadores e treinadores que mudaram, criaram times que jogavam de forma diferente, tudo. E o que tem em comum entre eles? Se você pegar, daí um pouco da inspiração desse vídeo vai na entrevista do Abel Ferreira. Ele deu tanta entrevista por aí, deu para o Sport TV, para a ESPN, para o UOL, para o Globoesporte.com, já nem lembro em quais dessas entrevistas ele fala isso, mas ele fala que há muita troca de informação, né, que há muitos livros, muita literatura, muito conhecimento sendo trocado entre os técnicos portugueses. Isso é verdade. E isso é importante, é um fator. E na Alemanha também tem. Isso é importante, é um fator. Na Espanha também tem. Se você pegar a entrevista do Miguel Ángel Ramírez para a ESPN, quando ele ainda era técnico do Independiente del Valle, feita bem lá no ano passado ainda, quando ele fala ali sobre ir em congressos, conversar, trocar ideias, fazer contatos ali, como isso ajudou na formação dele, por exemplo. Então, essa troca de informação é algo importante. É fundamental. E troca de informação não é só ficar batendo papo ali, não. É informação técnica mesmo, com documentação ali, né? Com detalhamento, tudo. Isso é uma coisa importante. Registrado em papel ali, né? Para você poder aproveitar aquela fonte várias vezes. Tem outro fator que é a escola, a formação. Uma formação muito bem feita, com escola de treinador, com estágios e com desenvolvimento profissional desses futuros treinadores muito bem definido para que ele vá crescendo na profissão até se tornar um técnico muito bom. Isso também é importante. Mas eu acho que há um outro fator ali, que é um fator que na verdade nem deveria ser tão positivo assim, mas no final das contas tem ajudado. E talvez isso valesse de alerta para o futebol brasileiro. Se o futebol brasileiro for pensar nisso, pensar que talvez a revolução não venha dos grandões, talvez a revolução venha do meio da tabela, porque muitos desses treinadores mais jovens, ousados, que criaram, que foram buscar mais conhecimento e criaram até times competitivos de onde não se esperava, não são de times grandes, são de times médios. Depois ele vai para o time grande, mas ele começa em time médio.
E isso a gente vê na Alemanha, isso a gente vê em Portugal, isso a gente vê na Espanha. Não é o treinador, teve o Guardiola que começou direto no Barcelona, e teve o Zidane que começou direto no Real Madrid. Mas muitos dos técnicos ali, eles vão surgindo nos times médios e pequenos, de repente faz um trabalho de destaque no Sevilha, no Villarreal, no Valência, às vezes no Retafe, no Athletic Bilbao. Muitas vezes o trabalho de destaque, onde ele mostra aquele cara que ser capaz de montar um time que jogue diferente, propondo uma nova forma de interpretar o jogo, de tentar que é algo diferente, vem desses times com menos pretensão. Tinha alguns times até estruturados, que tem pretensão ali de uma Liga Europa, de repente beliscar a última vaga na Champions, mas não é um time que está ali para brigar pelo título. É um time que dá condição de trabalho e acredita que o técnico vai ter que trazer algo diferente para que esse time consiga ter sucesso. Daí aposta nesse treinador. Então ele vai buscar um treinador que às vezes até teve um trabalho em time menor, sei lá, o Marcelino, por exemplo, que hoje faz um bom trabalho no Athletic Bilbao. A primeira vez que ele aparece é no Racing de Santander, que é um time que normalmente luta para não cair, e ele faz o Racing de Santander brigar por vaga na Copa da UEFA. Ainda era a Copa da UEFA na época. Então a gente vê ter treinadores assim. O Unai Emery, que depois passa pelo Sevilha, pelo Arsenal, pelo Paris Saint-Germain. O primeiro trabalho em que se percebe que esse técnico talvez seja bom foi na Almeria. Então, faz essa trajetória. Técnicos portugueses, você vê o Abel Ferreira, vem do Braga. O Jorge Jesus passou por um monte de clubes menores. Acho que talvez o primeiro trabalho de mais destaque dele, pelo menos dos que eu me lembre, foi no Belenenses. Então não foi já no Benfica ali. Para chegar no Benfica, para chegar num clube grande, ele teve que passar por esses clubes ali e fazer bons trabalhos nesses clubes. Então você vê que o Carlos Carvalhal, que até tem passagem no Sporting, mas até chegar lá, passou por clubes menores também. Agora está no Braga, fazendo um ótimo trabalho. Então esses treinadores fazem esse processo ali. Na Alemanha, o Thomas Tuchel aparece em Mainz, depois Borussia Dortmund. O Klopp fez o mesmo trajeto, Mainz, Dortmund. O Dortmund é o grande, mas antes disso ele fez um trabalho bom no Mainz para aparecer. Então tem esse trabalho. Ele vai lá, pega um time médio, pequeno ali, que tá brigando para não cair, às vezes pega o time até na segunda divisão e faz um bom trabalho. Ali ele se disseram, esse cara é diferente, esse cara montou assim, esse time não tem esse orçamento, esse time não tem esses jogadores, e ele fez um time diferente, ele fez um time que conseguiu brigar, ele fez um time que de repente encarou o Bayern de Munique em Munique. E por que isso? Porque eu acho que esse cenário que favorece o desenvolvimento desse tipo de trabalho. Por quê? O time grandão, ele tem que ganhar o título. Ele tá lá para brigar pelo título. Então não tem muito tempo para ficar brincando. Não tem muito tempo para ficar testando um treinador diferente, um treinador meio novo ali. A não ser que seja o caso, por exemplo, do Luis Henrique e do Guardiola no Barcelona, que eram ex-jogadores já com história dentro daquele clube e que já trabalhavam dentro do clube em outra categoria, lá no time B, assim, daí você na verdade, só está promovendo alguém lá de dentro, mas para contratar alguém do zero ali, você não vai apostar num cara desse. Você vai pegar um cara já meio mais rodado ali, que você já confia mais. Ou então um cara que fez um trabalho bom num time pequeno antes, porque daí ou num time médio, porque daí você transfere para um cenário maior, né? Mas você não vai do nada pegar um técnico ali que trabalhou só na segunda divisão e depois, não, mas eu acho que você vai ser bom. Você não faz isso. E esse técnico também, ele não vai ter muito tempo para ficar trabalhando, burilando um time muito diferente. Ele tem que entregar resultado. E, além disso, mesmo que ele faça um bom trabalho, muitas vezes talvez esse trabalho nem seja tão creditado a ele, às vezes até pode ser creditado ao time como um todo, que às vezes o time já é bom demais, então funciona, né? Então, não é nesses clubes grandes que surgem. E talvez nisso, Espanha, Portugal e Alemanha ofereçam um cenário até mais favorável que a Inglaterra, que não é um país que tem desenvolvido tantos treinadores. A Inglaterra tem contratado muitos treinadores, tem sido o destino de muitos bons treinadores, alguns deles até jovens, até promissores, tipo no Espírito Santo, o Arteta, né? O Arteta é meio formado em casa ali, mas veio de uma escola ali do Guardiola que tem origem espanhola, né? E ele é espanhol, né? Mas
A Inglaterra tenta já contratar um cara, tenta contratar, ou então pega um cara meio caseiro, tipo o Lampard no Chelsea, né, que tinha passado no Derby County, mas é um cara histórico do Chelsea, alguma coisa assim, né. Mas acho que o cenário em Portugal, Espanha e Alemanha acabam favorecendo por isso, porque você pega um time médio ou um time pequeno, que esse time médio, esse time pequeno, eles sabem que eles são médios ou pequenos, eles sabem que o objetivo dele é uma vaga na Liga Europa, o objetivo dele é escapar do rebaixamento, que o orçamento dele é para isso. Então não há uma cobrança tão grande pelo resultado, não há um desespero tão grande assim, e existe também, daí já existe um ambiente no desenvolvimento de treinadores ali, em que é favorável também ao florescimento de ideias diferentes. Há um incentivo a técnicos que tragam algo novo, e não ao conservadorismo. O Brasil, por exemplo, é um país em que o futebol há um incentivo ao conservadorismo, né, do ponto de vista técnico, tático. Então, assim, você não vai ousar tanto assim, você não vai buscar um técnico de não, esse cara é muito ousado, que vai ficar inventando moda. Não, vamos pegar um cara ali que vai montar um time num 4-4-2 ali, ou então num 4-2-3-1 redondinho, bota 2 volantes, um meia aberto de cada lado, um ponta aberto de cada lado, um meia ali que fica tocando a bola ali, um centroavantão grandão para empurrar para dentro, e 2 laterais que vão lá, né? Vai tentar montar um time ali meio quadrado, ali, meio certinho ali, que no Brasil o incentivo é para isso. Lá não, né? Lá existe uma ideia de não, vamos tentar dar oportunidade para esse cara. Ele estava lá na segunda divisão, parece que fez um trabalho legal, vamos dar oportunidade a esse cara. Que esse cara aqui, ó, vi uma entrevista dele, gostei do que ele falou. Aquele outro time ali fez umas coisas diferentes, o time não era bom, por isso ele foi rebaixado, mas o time até fez alguns bons jogos, que deu para ver que tem alguma coisa de uma qualidade técnica maior ali, vamos investir nesse cara. Isso a gente sente mais em Espanha, Portugal e Alemanha. Então não é só a formação do técnico que é boa, não é só a troca de ideias que é boa, mas também um cenário doméstico que incentiva o desenvolvimento desses treinadores, o surgimento deles e o desenvolvimento deles, para que eles também, a formação, às vezes são só ideias, para ele virar um técnico tem que saber botar na prática, e isso aí, acho que Portugal, Espanha e Alemanha tem cenários muito favoráveis para isso. E um país que eu acho que já foi muita referência em técnicos, deixou de ser, e talvez volte a ser, é a Itália, porque a Itália dá para sentir que está vivendo esse processo também. Vários times médios do campeonato italiano com trabalhos mais autorais, digamos, de treinadores, buscando soluções diferentes para criar times que surpreendam e que subvertam ali as expectativas a partir de um jogo coletivo diferente do convencional. Neste momento, acho que tem 3 times que mostram isso mais claramente. A Atalanta, óbvio, que é o grande exemplo disso na Itália, né? Chegou em quartas de final de Champions League, fazendo esse futebol já há algumas temporadas, mas tem 2 exemplos dos últimos anos aí, o Sassuolo e o Verona. E eu não estou nem falando aqui do Verona por clubismo não, mas o Verona até é um técnico croata, tá, né? O Ivan Juric não é um técnico italiano, mas é um técnico croata que faz carreira na Itália. São 3 times que você vê que os técnicos buscam soluções diferentes e eles têm conseguido resultados nas duas. No caso de Verona e Sassuolo, Verona nas 2 últimas, Sassuolo acho que talvez nas 3, 4 últimas, e na Atalanta um pouquinho antes disso, conseguindo uma evolução maior do que se esperava. Com times ousados, com times que às vezes até encaram os gigantes da Itália. Você vê que outros times começam a buscar esse caminho também no futebol italiano. A Roma, que é até um clube maior que esses 3, bem maior, mas também já está lá com o Paulo Fonseca tentando fazer algo assim, né? A gente viu o Benevento com o Inzaghi, né, que também fazendo uma temporada diferente, fez uma Série B espetacular na temporada passada, vem fazendo uma Série A competente ali pelo nível de investimento que tem. A Itália, eu acho que ainda vai ser o próximo país que vai começar de repente surgir técnicos, mas neste momento é Portugal. Eu vejo como Portugal, Espanha e Alemanha, não necessariamente nessa ordem, mas porque tem um ambiente favorável também, né? Há um incentivo para isso dentro dos clubes, sobretudo nos clubes médios e pequenos, que são os clubes que até têm muito a perder, porque se eles vão mal são rebaixados, mas são justamente eles que acreditam que se conseguirem contratar um técnico que faça algo diferente e tire um bom desempenho daquele time, vai conseguir resultados melhores do que esperado nas suas ligas. Eles têm consciência do seu tamanho, e por isso até
fica uma provocação, que talvez no Brasil, quem devesse ousar mais, a gente pensa muito nos grandes ali, porque os grandes têm dinheiro, tudo aí você vê quando o Inter vai lá e contratou o Kudê, agora contratou o Miguel Ramírez, o Flamengo foi lá e contratou o Jorge Jesus, depois até foi tentar o Domenech Torrent, que era uma contratação ousada, o Palmeiras foi atrás do Abel Ferreira, os grandes têm ousado. Será que o ambiente mais propício não seria com os médios, os times lá no meio da tabela? De repente, como foi, de alguma forma, quando o Fortaleza foi buscar o Rogério Ceni, tá? Nem é um técnico estrangeiro, mas foi buscar um técnico que já tinha uma formação diferente do comum e acreditou que ele poderia não só montar um time de forma diferente, mas até estruturar o departamento de futebol tudo. E deu certo. Mas são casos isolados ainda. Será que não é no meio da tabela que dá pra, de repente, pensar em ousar um pouco mais? A gente vê poucos casos assim de ousadias muito grandes, assim, de times vindos do meio da tabela. Porque justamente o time do meio da tabela tá tão preocupado muitas vezes em não ser um time de baixo da tabela e não ser rebaixado, que só pensa um técnico que deixa o time montadinho, organizadinho, que não tome muito gol, e daí vai conseguir os resultadinhos lá jogando em casa e com isso escapa do rebaixamento. Mas será que talvez não seja esse time que de repente conseguiria dar aquele salto que ninguém espera? Do time de meio de tabela virar um time para brigar por vaga na Libertadores? Então fica uma provocação ali. Isso é uma provocação que vale também para os times da Série B do Campeonato Brasileiro. Talvez ali tenha... Se um time tiver uma cabeça um pouco mais ousada ali, de repente pode apostar num trabalho desse, buscar um técnico. Tem que escolher bem o cara, né? Mas de repente escolher um cara bom ali, de repente não poderia até fazer o time ir muito acima das expectativas, ao invés de ficar rodando os mesmos nomes de sempre. Mas é isso, então. Gostou do vídeo, joinha. Não gostou, joinha pra baixo. Se inscreve no canal, clica no sininho e escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Tchau, tchau.